Olá, meu nome é Daniele e eu vou começar apresentando o nosso trabalho, cujo tema é Brasileiros mortos no Chile. A Airbnb deve ser responsabilizada? Há muitas perguntas sem respostas e muitas matérias sendo feitas através da investigação do caso ocorrido em Santiago, no Chile, em maio de 2019. Uma família passava uma temporada para a comemoração de 15 anos de uma das integrantes do grupo e todos acabaram morrendo asfixiados por um gás que não tem cheiro e nem tem cor, que é o monóxido de carbono. Por ser um dia frio, as janelas do apartamento alugado estavam fechadas, acumulando uma grande quantidade desse gás no local. A principal linha de investigação apresenta que o vazamento desse gás tenha ocorrido por uma falha estrutural de um dos aquecedores dentro do apartamento. Mas para a gente entender melhor sobre essa morte silenciosa, devemos antes compreender o funcionamento normal do oxigênio no nosso organismo e as causas irreparáveis do monóxido de carbono. A gente aprende desde cedo que nós respiramos o oxigênio e liberamos o gás carbônico. Mas analisando melhor ambos esses gases, o que eles são? É o que eu vou apresentar um pouquinho para vocês. O gás oxigênio, ele consiste numa ligação covalente dupla entre dois oxigênios. A sua principal força intermolecular é de polo induzido. O dióxido de carbono é uma molécula formada pela ligação covalente entre átomos de C e O, cuja fórmula molecular é CO2 e apresenta geometria linear e caráter apolar. Portanto, também vai apresentar força intermolecular do tipo de polo induzido. As interações intermoleculares são muito fracas, por isso, em temperatura ambiente, ele vai se encontrar na forma de gás. A gente sabe sobre a importância do gás oxigênio em nosso corpo. Qualquer processo realizado no corpo humano é necessário o gasto de energia, que vai estar disponível na proporção de 90% de retirada do oxigênio e apenas 10% de água e outros alimentos. O oxigênio ele percorre um longo caminho até ser distribuído para todos os tecidos do nosso organismo. Após passar pela fossa nasal, o oxigênio ele vai percorrer a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e então os alvéolos pulmonares, onde o oxigênio inspirado vai passar por eles e vai até o sangue nos vasos capilares. Esse oxigênio ele vai ser transportado no sangue através da hemoglobina. Explicando melhor a hemoglobina, ela é uma proteína globular sintetizada durante a produção de hemácias na medula óssea, por isso é encontrada no sangue. Especificamente, ela é encontrada no interior dos eritrócitos. Os eritrócitos são responsáveis pela coloração avermelhada que a gente apresenta no sangue. A hemoglobina é também chamada de metaloproteína. Apresenta ferro em sua composição e sua principal função é se ligar às moléculas de oxigênio e permitir o transporte dele pelo sistema circulatório. A nível molecular, podemos ver a hemoglobina por 4 subunidades unidas de ligação não covalente. E cada uma dessas subunidades são formadas por um grupo protético chamado de M e por uma porção proteica chamada globina. O transporte do oxigênio pelo nosso sistema circulatório é feito através da interação da hemoglobina com o nosso oxigênio inspirado, resultando então no complexo oxihemoglobina, representado por HbO2. Podemos notar que esse transporte ocorre por conta da ligação do oxigênio ao ferro da hemoglobina. Apenas uma molécula de oxigênio vai conseguir se ligar ao ferro, e então cada molécula de hemoglobina vai se ligar a 4 outras moléculas de oxigênio, e ao chegar aos tecidos do corpo, essa combinação vai ser revertida. Quando a oxihemoglobina
chega nas células do nosso organismo, vai ocorrer a liberação do oxigênio e o sangue que antes era arterial vai passar a ser sangue venoso. Todas as partes do processo humano que são irrigadas por vasos sanguíneos vão passar por esse processo também. É importante ressaltar que a cadeia respiratória, que também é considerada uma cadeia transportadora de elétrons, é a terceira e última etapa da respiração celular, que é um processo que vai ocorrer no interior das mitocôndrias e tem como principal função a geração de energia em forma de ATP. É na cadeia respiratória que vai ocorrer a maior parte do ATP produzido pelo processo de respiração celular. Portanto, em todas as células dos tecidos do nosso organismo, encontram-se as mitocôndrias, que receberam oxigênio para a geração de energia. Essas substâncias elas vão carregar os prótons H+ até a membrana interna da mitocôndria, onde vão ser liberados na cadeia respiratória, formadas por proteínas transmembranares, chamadas também de proteínas transportadoras. A partir desse ponto, são liberados elétrons e o próton é gradativamente processado e armazenado no espaço entre as membranas interna e a membrana externa, onde vai ser forçado a transpor por difusão uma última proteína, que gera fluxo capaz de promover energia suficiente para ser absorvida na reação de conversão de ADP em ATP. Os elétrons resultantes da cadeia respiratória são captados por moléculas de oxigênio, funcionando como aceptores finais de elétrons, produzindo água. Oiê, agora é a Bia Gato que vai apresentar. Bom, contudo, agora podemos entender então mais sobre os efeitos do monóxido de carbono em nosso organismo e entender também um pouquinho sobre esse gás em específico. O monóxido de carbono ele apresenta a fórmula química CO, né, e pertence ao grupo dos óxidos ácidos. Então, reagem com água formando ácidos ou reagem com base formando sal e água. Aqui nesse slide a gente tem ponto de fusão, de ebulição, densidade, e uma observação que eu gostaria de colocar aqui é que esse gás é parcialmente solúvel em água. Essa solubilidade ocorre porque ambos são polares, tá? E em alguns solventes orgânicos também, tais como clorofórmio, etanol, o ácido acético, entre outros. Bom, o monóxido de carbono ele é incompatível com cloro, óxido nitroso e o acetileno, por exemplo, além de produzir carbonilas tóxicas e inflamáveis ao reagir com metais. A molécula de CO, de monóxido de carbono, ela vai formar a molécula de carboxiemoglobina, que é o HbCO, ao fazer uma ligação química bastante estável com a hemoglobina, né? E com isso, a impossibilita de transportar o oxigênio no processo de respiração. Ao inalarmos, então, o monóxido de carbono ao invés do oxigênio, estamos enviando esse gás tóxico e perigoso para o nosso sangue, mais especificamente, como estamos vendo, para a hemoglobina, que conduzirá esse gás para todos os tecidos do nosso corpo. Bom, o monóxido de carbono, o CO, é um agente redutor, então ele vai retirar o oxigênio de muitos compostos, como o ferro. Em todas as interações da hemoglobina com o respectivo gás CO, é possível observar que o átomo de ferro é removido a partir do anel porfirínico. Isso vai demonstrar uma forte interação entre esses sistemas. É possível também a transferência de carga eletrônica entre as moléculas, mas o caráter doador ou aceitador da hemoglobina vai depender da molécula de gás absorvida, que é o CO. Então, temos a ocorrência de uma intoxicação, onde todos os tecidos não vão receber o O2 e sim o CO, interrompendo, então, aí, por exemplo, o processo de geração de energia. Nesse slide aqui, a gente tem um esqueminha que mostra que, em geração de ATP, o monóxido de carbono ele também vai inibir o citocromo C, oxidase mitocondrial, que é o que participa do transporte de elétrons na cadeia respiratória na mitocôndria.
Bom, aqui a gente então tem o metabolismo do monóxido de carbono, né, que consiste em três processos principais, que é a produção metabólica do CO a partir de precursores endógenos e exógenos, a ligação do CO a proteínas M, por exemplo, hemoglobina, mioglobina, citocromo, e o metabolismo oxidativo do monóxido de carbono. Bom, o monóxido de carbono ele pode levar a uma morte silenciosa, justamente por não ser um gás que chame muita atenção, por conta de não ter cor, não ter cheiro. E embora existam alguns sinais e sintomas, por serem muito leves, não são facilmente reconhecidos como um perigo de intoxicação, né? E quando muitas vezes começa a ter muitos sintomas, não dá tempo da pessoa reagir. Então, o gás é incolor, inodoro, ligeiramente inflamável, né, bastante tóxico, e quando inalado em pequenas concentrações, ele vai causar dores de cabeça, vertigem, perturbação da visão, né, e até redução da destreza manual. Em concentrações moderadas, vai causar problemas no sistema nervoso e cardiovascular, e já em concentrações elevadas, pode levar à morte por asfixia, que explica o nosso caso aqui. Aqui nesse slide, gostaria de colocar uma observação e uma curiosidade, né? Então, aqui a gente tem uma tabelinha que mostra que com 0,% de CO já no ambiente, é possível causar uma morte rápida. Isso a gente tendo que levar em consideração um ambiente que esteja fechado, que não seja lá muito grande. Uma curiosidade é que a intoxicação por monóxido de carbono, ela representa uma das exposições tóxicas mais comuns em departamentos de emergência. E ela pode ser por meio de exposição intencional, que seria suicida, ou até acidental, né? Sendo uma das mais importantes causas fatais de intoxicação no mundo. E a questão é, né? A Airbnb deve ser responsabilizada, deve ser culpada? Bom, a gente estudou muito isso, a gente discutiu muito sobre isso, e a gente acredita que a empresa Airbnb deve sim ser responsabilizada pela morte da família brasileira no Chile, pois antes de alugarem um apartamento, deve existir uma vistoria, né? E essa vistoria deve ser registrada, mostrando que antes de alugar para uma próxima família, o ambiente foi higienizado, teve uma vistoria na parte elétrica, por exemplo, tudo mais, e isso deve ser registrado pela empresa mesmo. Porque se um acidente desse ocorre, você tem lá registrado que antes dessa família entrar, estava tudo ok, que infelizmente ocorreu um acidente enquanto eles estavam lá. Talvez por um uso indevido, ou abusivo, ou realmente um acidente, porque acidentes ocorrem, né? Mais uma observação é que em ambientes que são muito fechados e tem muito uso de ar-condicionado, como apartamentos alugados pela própria empresa Airbnb, quartos de hotéis, escritórios muito pequenininhos, fechados, né? Estacionamentos de prédios comerciais ou até prédios residenciais, tem que ter um detector de monóxido de carbono, que é o CO Sensor, que assim que começa, né, a sair, ser liberado, nem que seja uma quantidade pequena já de CO no ambiente, ele aciona um alarme informando as pessoas que tem algo de errado naquele ambiente. Bom, é isso. Espero que tenhamos conseguido atender aí todos os itens necessários para esse trabalho. Agradecemos a atenção de vocês. Espero que estejam todos bem, em meio a esse ano totalmente atípico que estamos passando. Mas é isso. Obrigada e até a próxima.